Tá aparecendo, Ah, né? Oi, estamos aqui, oi, vamos fazer. oi. Você tá Gente, linda, o café. isso, não nem ficar online. Então vamos lá. Então vamos lá. Oi, mãe. Oi, Pri. Oi, pessoal. Estamos aqui agora à tarde. Eu e Priscila decidimos fazer uma live por semana. E eu sugeri esse assunto porque nós temos muito que compartilhar sobre o nosso relacionamento. Achamos muito oportuno nesse momento de quarentena, uma vez que muitas mães com as filhas, as mães não têm paciência com as filhas, né? Muitas mães, elas vão levando a vida, literalmente, vão levando o dia a dia, vão correndo, faz comida, cuida, ou mesmo se ela tem uma situação financeira um pouco melhor e pode pagar alguém para cuidar da casa, ela foca muito na sua beleza física também, né? Hoje em dia tá assim, tá um exagero de eu tenho que ser a mais linda, a mais maravilhosa e a mais intelectual e a mais estudada. Irmãs, eu quero começar essa live dizendo que eu não sou contra a mulher estudar e nem cuidar, tá? Eu fiz faculdade, eu trabalhei, mas eu sou contra a mãe não relacionar com a sua filha ou com seu filho. Eu sou contra a mãe terceirizar a educação do filho ou da filha. Eu sou muito a favor do Uhum. afeto, do abraço, olho no olho, né? Quando a gente era criança, daqui a pouco a Priscila pode contar alguma coisa, quando os meninos eram pequenos, nós proporcionávamos momentos onde nós pintávamos a parede da casa. Lógico, uma única parede. Então, eu escolhia aquele canto ali, podia pintar. E a gente pintava a cara um do outro, né? E a gente dava liberdade para eles brincarem de terra. Eu me lembro uma vez que os nossos filhos, dentro de uma plantação de mandioca, fizeram uma trilha para passar com a bicicleta. Colocaram uma lanterna na frente da bicicleta, molharam todo o caminho, ou seja, o resultado era lama, lama e lama. Mas a nossa casa permitia, de propósito, momentos agradáveis. Então, eu queria que a Priscila Uhum. comentasse um pouco, né? Aqui é Juliana Tia Ju. E quem é você, Priscila? Fala aí pro pessoal qual que é o seu Instagram, qual que é a intenção sua hoje nessa live e nesse tempo da sua vida. Olá, pessoal. Meu nome é Priscila, para quem não me conhece, né? Eu sou a filha da tia Ju. E a minha mãe, na verdade, sugeriu a gente fazer uma live com esse assunto, né? Relacionamento de mãe e filha. No início, eu confesso que eu falei, mãe, não é necessário, tipo, relacionamento de mãe e filha é tudo de bom, né? Não precisa ficar falando sobre isso. Mas ela disse que algumas mães, né, algumas filhas sofrem nesse assunto, né? Que elas não têm um relacionamento tão bom. E, e aí eu decidi pensar, eu falei, então tá, mas eu vou pensar a respeito. E eu até selecionei aqui dois testemunhos que mais um pouquinho na frente eu quero contar para vocês de duas pessoas, duas mulheres que tiveram mães que não foram boas mães, né? Hoje essas duas mulheres estão curadas, tanto que elas, né, aceitaram compartilhar o testemunho aqui. Então eu acredito que possa abençoar a vida de alguma mãe, né, e de alguma filha aí. E esse é o meu novo Instagram, eu abri essa semana, na verdade, com o único objetivo de incentivar as pessoas a lerem mais a palavra, porque eu acredito muito em. Me entenda bem, gente, menos religião e mais Bíblia, entendeu? Menos religião e mais relacionamento com Deus mesmo. Isso, Então, mas o foco dessa conversa aqui hoje, na verdade, mais nem é prática. isso, mas o foco dessa conversa aqui hoje nem é assim, o meu Instagram participar com a minha mãe com o que ela está sugerindo hoje, né? Então é isso. O meu relacionamento com a minha mãe sempre foi muito bom, né, mãe? Nós sempre fomos amigas e Sempre. Desde o momento que eu é, como que é. E eu acredito que
o nosso relacionamento sempre foi bom também, porque a minha mãe é uma pessoa boa demais. O que vocês veem no Instagram é o que ela é, né? Quem conhece ela é a mesma pessoa na internet do que ela é em casa. Ama todo mundo, perdoa todo mundo, abraça todo mundo, é boa com todo mundo. Essa é minha mãe, então não tem nem como não ter um relacionamento bom com ela. Mas o que eu acredito que o que me fez ser assim próxima da minha mãe e amiga também foram os ratos que a gente passou na minha infância, né, mãe? Há vários anos atrás. Eu acredito que os ratos, situações difíceis que a gente passou quando nós éramos menores, crianças, acabou aproximando a gente, né, mãe? E, Isso. e aí, desde lá, Ah, minha mas que mãe, nós desde passamos criança, minha juntas, mãe foi né? assim, a minha. Eu, você e o Géser. Isso. Eu acho Eu tô com a que, eu acho impressão que a de que a internet. internet da Pri tá travando. A sua internet está travando um pouquinho, né? Tá mais lenta do que a nossa aqui. Não sei se é a distância ou o que que é. Só que eu começou esse Instagram Bible Crush, né? Ela mora nos Estados Unidos, em São Francisco. Bíblia, né? É Bíblia, né? Você colocou Bíblia mesmo, Yes, né? Bíblia Bíblia, Crush. isso. A intenção é despertar jovens a Bíblia, a buscarem na palavra, como ela mesma disse, menos religião e mais Bíblia, mais prática. Né? Vamos falar menos, vamos agir? Então, vamos jogar menos conversa fora, vamos ler? A Priscila ama ler, toda vida, ela lê muito. Então, ela terminou de ler a Bíblia em português. Agora, até nós estamos com a como é que é? Journaling. Mostra isso a Bíblia, Pri. Aquela Bíblia inglesa. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia que você pode colorir, né? Ela é toda com espaço para colorir e tal. É da versão Living Bible, né? Então, a Priscila já está na leitura e tudo. E fica a dica de muita coisa que ela tem compartilhado. Nós estamos com a mesma Bíblia. Essa é em inglês, não saiu a versão em português ainda. Mas eu sei que centenas de vocês falam inglês, então dá para vocês pedirem pela internet. Mas eu postei no meu Instagram, tem até um highlight que eu fiz, que eu encontrei umas 4 modelos de Bíblia aí no Brasil, que é desse mesmo estilo. Então, para quem quiser. Inclusive uma, eu tô louca, eu quero. Então pronto. Então coloca lá a dica, né? Se você fala inglês, você pode pedir também pela internet ou não. Pri, eu acho que dentro do tema que a gente sugeriu, você podia agora. Eu falei que nessa quarentena, muitas mães acho que não souberam aproveitar ou não estão aproveitando para curtir suas filhas. Você poderia ler testemunho de uma das irmãs que deu liberdade para você ler. Nós não vamos falar quem é, nós vamos poupar os nomes, né? Você pode ter um testemunho e a gente fazer alguns comentários sobre quais as dificuldades que as filhas têm muitas vezes com as mães dentro do lar. Ok. O primeiro testemunho que eu tenho é uma pessoa muito a minha amiguinha. Ela falou que ia assistir, então tô mandando um abraço para ela, ela sabe quem ela é. Ela escreveu assim, eu tô aqui do meu lado. Meu relacionamento com a minha mãe sempre foi algo complexo para mim. Deixa eu só falar aqui. Eu quero contar o testemunho, né, delas para abençoar a vida de alguém aí, tá? Então. Com certeza vai. Ela fala assim: era difícil para uma adolescente entender a dureza e os constantes nãos que eu sempre escutava. A casa a casa devia estar sempre impecável, as coisas erradas eram sempre duramente criticadas e elogios era algo que ela não conhecia. Por muitas vezes eu me peguei desejando uma realidade diferente, uma postura diferente e até uma mãe diferente. Nessa época, ter a sua mãe me ajudou muito. Então, tipo, a minha mãe foi como uma mãe para essa pessoa. Era muito difícil entender a minha. O meu maior sonho na época era me mudar, ter minha casa própria, minhas próprias coisas e decidir tudo por mim mesma. E foi nisso que eu passei a focar desde então. Me empenhei muito em estudar, trabalhar e conseguir as coisas por meu próprio esforço.
Isso parecia deixar minha mãe ainda mais irritada, porque ela mandar nas filhas e ter o controle de tudo era extremamente importante, bem como nos manter sob suas asas pela eternidade, se fosse possível. Aí, para resumir, ela acabou saindo da cidade, fazendo faculdade fora e nunca mais voltou. Hoje, essa amiga se casou, né? E ela escreveu aqui: quando eu me casei, as coisas melhoraram bastante. Parece que eu tinha tirado dela a obrigação de decidir por mim e de se preocupar sempre. Acho que ela passou a acreditar que o marido podia cuidar disso agora e ela podia relaxar. Mas o relacionamento melhorou, mas ainda não é assim perfeito, entendeu? Então, esse tipo de mãe, com certeza, eu sei por experiência própria, que às vezes até alguns pais são assim, né? Mas hoje nós estamos dando ênfase para o lado das mães. Quando exige demais e não tem aquele carinho, aquele elogio, tipo, minha filha, você fez, né? Que bom, você fez direitinho, gostei e tal. Elogio, carinho, não tem. Isso acaba afastando muitas vezes os filhos, né? Então, é algo que eu acho que é comum. Uma das Né, coisas amor? que pode ser o caso dessa mãe, eu preciso colocar isso aqui nessa live e nós vamos continuar esse assunto nas outras segundas-feiras. Nós estamos propondo, queridas, toda segunda-feira. Aceitamos sua sugestão quanto ao horário. Pensamos que à noite seria melhor. Mas, enfim, uma das questões da vida, não é só dessa mãe que a Priscila citou agora, ela vai citar dois casos hoje. Uma das questões dessa pessoa é repetir o lado ruim de uma história. Todos nós temos uma Uhum. história. Todos nós tivemos pai e mãe e um lado bom ou não. Todos nós tivemos um lado bom e ruim da nossa história, da nossa criação. Uma das coisas que nos Uhum. cura na vida profundamente, a Bíblia nos traz a receita em Lamentações, quando a Bíblia diz assim: quero trazer à memória aquilo que dá esperança. Pode ser que esta mãe, dessa pessoa que a Priscila está dizendo, foi uma pessoa que a mãe dela também exigiu demais dela. Irmãos, nós não estamos aqui agora para colocar a culpa em ninguém. Essa live, esse assunto que eu sugeri, não é para colocar a culpa foi de fulano, não. Não é uma questão de colocar a culpa em alguém. O objetivo é nós tentarmos ajudar hoje as mães a se despertarem para os filhos. Nós estamos falando filhas, porque nesse primeiro momento vamos falar da figura da filha. Mas talvez essa mãe super exigente, hiper exigente, que o filho não podia brincar na terra, que o filho não podia se sujar, que a filha não podia errar, que a casa não podia sujar, talvez foi exigida a mesma coisa dela e sem perceber no seu subconsciente ela está repetindo a história. Uhum. Alguém devia ter falado, querida, agacha, fica de joelho. Sabe aquela coisa quando você fica da altura da criança, olha no olho e fala, eu te amo. Nós sabemos que Você sempre, né, a mãe, a primeira, senhora sempre falou em cultura da criança e tal. eu aprendi isso com o Espírito Santo. É. Eu não aprendi isso na enfermagem. Eu fiz enfermagem, passei para a Católica de Goiás, mas o Espírito Santo, na sala de criança, quando eu era adolescente, comecei a cuidar de crianças na igreja. Eu nunca esqueço quando um dia ele falou comigo assim, agacha para você falar com eles. Várias vezes eu abaixei para olhar no olhinho deles e falar, por que você respondeu o seu coleguinha? Você é importante. E quando alguns meninos brigavam, o Espírito Santo falava, aqueles dois que brigaram, dispensa todos, mas aqueles dois ficam para reconciliar no final da aula. O Espírito Santo foi me dando dicas práticas que depois de muitos anos, em treinamento para líderes, eles me perguntavam se eu era pedagoga. Eu dizia, não, eu fiz enfermagem, né? Posso dar aulas, tal, fiz licenciatura, mas não sou pedagoga, né? Então, talvez essa mãe que super exigiu, foi super exigido dela. O Uhum. perfeccionismo, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. O Senhor fala na Bíblia do caminho da perfeição, mas eu acredito que Ele nos ama profundamente com todas as nossas falhas. O que nós temos que fazer como mães é pegar as nossas falhas, chegarmos diante dele
e passarmos a ser a pessoa normal que nós somos e permitir aos nossos filhos a mesma coisa. Eu acho que o ambiente do lar é gerado pela mulher, Priscila. Eu acredito que a alma da Uhum, casa é a alma da mulher. E eu acredito uhum. que cabe a nós gerarmos um ambiente de amor e de música. Eu sempre falo, cantem em casa, mulheres. Canta enquanto você faz a comida, canta enquanto você faz o bolo. Esteja cantando. Eu acho que o ambiente de alegria é a mulher que proporciona dentro da casa. Uhum. É, não, eu concordo. Tem aqui Eu, uma irmã falando, Vilma Maria, graça e paz. Ah, tem uma falando, hello everyone, eu acho que é a Renata, uma amiga minha lá dos Estados Unidos também, que mora no outro estado. Né? A Deise está ali do lado me ajudando a ver os recados das pessoas, se alguém fizer alguma pergunta. depois a gente tem que perguntar para eles, tipo, de onde que eles são, né? Qual cidade e tal. Isso, Seria. né? Vamos dar uma olhada aqui. O nome e a cidade. Pode colocar a cidade, ó. Reginaldo e Cláudia, eu creio isso a repetição de erros, como também obter cuidados para não repetir com nossos filhos. Exatamente. A Fernanda, lá dos Estados Unidos, linda, tá aí assistindo a nossa live também. Glória a Deus. Eu Cláudia, acredito, qual eu cidade? acredito que a mulher é a alma da casa. Aham. Eu acredito que não vale a pena. Ah, mas a minha mãe fez assim Ó, comigo. mãe, Já, então, já viu aquela vamos lá. síndrome? Antigamente o pessoal falava assim, síndrome de Gabriela, né? Há muitos anos, não é do tempo da Priscila. Gabriela é uma novela que passou no Brasil, né? Onde, eu sou assim, vou morrer assim, minha família é assim. Não, nós não somos assim. Nós temos que nos Tem lembrar que que nós ser somos assim. pessoas que são formadas pelo poder de Deus. Como a Priscila falou no Uhum. começo, a gente tem que parar de religiosidade, ler mais a Bíblia e praticar. Parar de blá, blá, blá e atitude. Então, que dica que eu dou para essa filha que cresceu com a mãe muito rígida? Acho que a palavra principal de um relacionamento de mãe e filha para começar um novo tempo é pedir perdão e perdoar. O que você acha, Priscila? Aham. Não, eu concordo. Eu tinha colocado aqui os dois testemunhos, aí algumas dessas sugestões eu tinha colocado aqui embaixo. Eu posso ler o segundo testemunho? Pode ler, nós vamos fazer nos comentários. Tá. O segundo testemunho, nossa amiguinha linda do coração. A gente já é brother ou sister, né, amiga? Ela falou assim, muito interessante. Mãe, você tem que ouvir. Ah, eu tô A ouvindo, minha... só tô acenando para as pessoas. Eu queria dizer assim que ver que lá para nós. Enquanto eu tô falando, a Bia tá ali anotando e eu tô aprendendo como é que funciona. Vamos lá. Lê o segundo testemunho, Priscila. Você conhece ela. Sou a caçula e única filha mulher de uma família de 4 filhos. Ah, então, Durante peraí. toda a minha vida, A única mulher, ok. A única menina. durante toda a minha vida assisti um lindo casamento de meus pais. E minha história com a minha mãe inicia dentro desse contexto, onde de certa forma ela talvez tenha sentido a sensação do meu pai sendo dividido entre as duas. Afinal, eu era a princesinha do papai. Ah, então a mãe queria. Hoje tem um certo tipo de ciúme, né? A mãe tinha ciúme do pai, da filha com o pai. Entre aspas, vai entender, né? Deixa eu ver aqui. Hoje entendo que ela não teve facilidade de compartilhar este amor, né, do pai com as duas. A partir dessa realidade, iniciava uma competição que não fazia muita lógica. Eu também concordo. Tipo, não tem lógica uma mãe ter ciúme da filha com o pai, né? É importante pontuar que talvez meu pai não tenha tido a sensibilidade ideal para perceber a situação. Dentro desse cenário, fui tentando conseguir a aprovação e admiração de minha mãe, de maneira inconsciente, sempre tentando me sobressair em tudo. Hoje entendo que passei toda a minha vida em uma busca obstinada que minha mãe se sentisse orgulhosa de mim. Hoje percebo que passei minha vida lutando contra a rejeição. Não me lembro de já ter escutado da minha mãe a frase "eu te amo". Mas Meu hoje Deus.
que ela me ama sim. Ela só travou uma batalha pessoal e me colocou em uma posição de rival. O que que aconteceu na vida dela? Aos 18 anos, o pai dela faleceu e aos 19 ela se casou. Na verdade, não buscava um esposo, buscava uma família e encontrei. Experimentei amor real de mãe através de minha sogra. Foi ela que me instruiu sobre intimidade no casamento, foi ela que me levou ao médico. Foram lindos anos de amor vivido com ela. O problema é que paguei um preço durante 16 anos de um casamento infeliz para não perdê-la como mãe. Meu Deus. Maior Aí, dor. Sim, pode essa concluir. pessoa acabou se divorciando, né, daquele casamento. Lembro que quando me separei, assisti da parte de minha mãe uma certa satisfação. Afinal, ali representava o meu fracasso em um casamento e a vitória dela em ter tido um casamento extremamente feliz. Durante um tempo, assisti o incômodo em me ver tão realizada no meu atual matrimônio. Mas quando chegou o meu filho, as coisas começaram a mudar, porque ela foi arrebatada de amor pelo neto. E essa pessoa acabou compartilhando comigo que ela teve 3 momentos de cura, né, em relação a essa história dela. 2 momentos foram antes, já tem uns tempos, né? E o terceiro momento foi enquanto ela estava escrevendo esse testemunho. Porque eu Olha, comentei com ela um dia, comentei com ela no sábado agora, e perguntei, falei assim, né, você tá disposta? Como que tá seu coração? Posso contar a sua história? Ela me disse que sim. Quando ela foi sentar para escrever, a senhora conhece, né, sabe de quem eu tô falando? Ela me disse que sim. quando ela foi escrever, ela teve reações de vômito e ela Meu, chegou a urinar porque ela meu, disse aqui, ó, porque ela tinha essa mesma reação na infância quando ela se sentia rejeitada. meu. Então, É desse jeito. aconteceu com ela domingo agora. Então, durante o processo de cura. Então, eu li as 2 histórias, eu fiquei pensando no que eu compartilharia, né? Eu acredito que o que você, mãe, comentou, quando uma mãe ela é desse jeito, na verdade, assim, o que eu falei antes, a minha mente eu não consigo entender como que uma mãe se comportaria desse jeito. Por que que a mãe teria sentimento de ciúme ou competição da filha, sabe? Não sei, assim, não dá para entender, mas eu acho que talvez seja pelo que essa mãe, igual a senhora falou, passou antes na vida dela, né? Isso. Talvez é muito difícil para uma pessoa dar o que ela nunca recebeu. É muito E difícil. Uma pessoa dar um esse amor é que um ela. ponto. Isso. Isso. Isso acontece com pais, né? A figura paterna. Mas Uhum. hoje, né? O foco não é pai, é mãe. Mas acontece com os dois, gente. Pai e mãe. É muito difícil você dar uma coisa que você não sabe receber. Mas é possível, porque existe cura para isso, né? A cura, às E, vezes, talvez, pode começar numa terapia, mas sempre vai terminar em Deus, né? e Então, precisar terapia é uma porta que vai te ajudar a descobrir onde foi o trauma. Deixa eu só fazer um comentário isso. nesse com o testemunho dessa irmã. A Uhum, rejeição é a maior dor que qualquer um de nós pode sofrer. E não tem uhum. Eu como acredito que mais termos se for de pai. de pai e mãe é muito pior. E hoje em dia, infelizmente, dentro do ambiente chamado lar, é onde mais acontece rejeição, abusos sexuais, traumas, traições. Então, e é onde mais dói, porque são quando vem das pessoas que você mais ama. Então, essa Uhum, mãe competia com essa filha por um trauma dela pessoal que ela não soube resolver com o Senhor. uhum. Então, qual é o maior caminho para a cura, irmãs? Eu não quero aqui dar uma receita de bolo, porque quando se trata de pessoas, não é bolo. 1 mais 1 é 2, coloca farinha, ovo, mistura. Não, não é assim. Mas aquilo que a Priscila falou no começo, que eu acho que é o que Deus tocou no coração dela,
né, para criar esse Bíblia Crush, eu acho que o caminho hoje, nesses últimos dias, engraçado que o caminho que eu estou levando com as minhas discípulas em casa, uma reunião por semana, é orar a palavra. Eu tenho estimulado e ensinado, através de um livro do irmão Witness Lee, através da pastora Valnice Milhomens, do livro dela Orando a Palavra, através de outros estudos, eu tenho estimulado as discípulas, não só a lerem a Bíblia, mas orarem. Há a necessidade urgente hoje de nós identificarmos assim, onde está o meu jardim, onde é o meu jardim. Eu preciso, esse lugar tem que ser real, irmãs. Esse momento onde eu pego a palavra e todas as minhas mazelas, meus traumas, minhas decepções, e eu preciso falar com o Senhor. Essa irmã que deu o testemunho para a Priscila, ela teve esse impulso, né, esse ímpeto de vomitar e fazer xixi na roupa. Por quê? Porque era a atitude que ela tinha. Porque quando o Senhor quer te curar, deixa eu te dar a notícia. Quando o Senhor quer te curar, tá aqui o custódio, né, a Ana, na verdade, lá de Borá, falando oi, pastora Ju. Tá aqui os bolos da Kel Martins. Oi, Kel, de Braslândia. Oi, Moab, da Moab, lá da Alemanha, falando um oizinho. Né? Tem muitas pessoas aqui, se eu for falar, né? Tem a Marcela do Jefferson, tá lá no Instagram. Tem a Taniana, tem muito. A Sara Camila, minha amiguinha. A Sara Camila, minha fofa que eu casei há pouco tempo. A pastora Meire do Café da Linha, né? Então eu vou acenando aqui, mãozinha, 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 mãozinha. Eu tô aprendendo a usar essa aqui. Mas então, eu quero falar o seguinte. Que eu aprendi sobre cura. Quando Deus quer curar. Hã? Ah, tá. Para a cura. Primeira coisa, o lugar chamado jardim. O lugar chamado jardim. Eu chamo de jardim. Por quê? Porque ali é sossego, são os passos verdejantes, é uma água tranquila, a Bíblia aberta. A Bíblia é um espelho, minhas irmãs. E quando eu vou abrir a Bíblia para ler, geralmente eu não vou gostar do que eu vou encontrar, porque eu vou me ver na palavra, o Senhor vai revelar quem eu realmente sou. E ali eu choro, abro o meu coração. Essa mãe não precisava ter ciúme da filha, não precisava ter gerado esse espírito de competição. Hoje essa filha tem sido curada. Mas olha, quantos anos precisou para essa filha encontrar o jardim? Hoje, com certeza, ela é que tem remédio para sua mãe. Esse lugar é um lugar real. Quando eu falo do jardim, eu falo que a principal palavra que eu puder ministrar na vida vai ser sobre o jardim. Porque é um lugar secreto, onde o Senhor toca, onde ninguém pode tocar. Outro detalhe que eu quero colocar. Pedro negou Jesus. Logo depois que ele negou Jesus, alguns capítulos diante, em João capítulo 21, você percebe que Jesus veio lá da praia, assou pão, assou peixe e perguntou para eles: filhos, pegaram alguma coisa? Eles responderam: não. A Bíblia diz que aquele a quem Jesus amava disse: é ele, é o mestre. E a Bíblia diz que Pedro se cingiu porque ele estava nu. E esse nu, se você for estudar, não é completamente nu, ele estava com um certo calção, né? Só tinha tirado aquela túnica toda. E ele se enrolou e se jogou na água. E foi o primeiro a encontrar com Jesus. Então agora eu quero te passar uma revelação que eu entendi. Se Pedro, que acabou de negar Jesus, foi o primeiro, afoitamente, a se jogar na água para encontrar com ele, por quê? Se ele tinha acabado de negar Jesus, né? Porque Jesus, lá naquele lugar onde ele negou ele, só Lucas diz que ele olhou para Pedro. Porque ele havia avisado, quando o galo cantar 3 vezes, você vai me negar. E aconteceu. Só Lucas diz que Jesus olhou nos olhos dele. Ali o Senhor restaurou o caráter de Pedro. Ali Pedro deixou de ser mais... Condenação, né, mãe? Oi? Foi um olhar de condenação, porque senão Pedro teria Ele teria fugido. Exatamente. Só que agora, Jesus na beira da praia, e Jesus com pão e peixe assado, começa a perguntar: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas?
Pedro, tu me amas? 3 vezes. Uhum. Ali, Jesus restaurou o ministério de Pedro. Se Pedro foi o primeiro a chegar na beira da praia, eu quero te lembrar, ele não teve um olhar de condenação lá atrás. Tinha um fogo aceso, tinha fogueira. Quando ele negou Jesus, tinha uma fogueira. Se você olhar lá na hora que o galo cantou 3 vezes, fala que Pedro estava se aquecendo, estava esfregando as mãos. Quem já foi num lugar bem frio, é automático, você aquecer as mãos. E ele estava se aquecendo na fogueira. Agora quem fez a fogueira foi Jesus. Ou seja, preste atenção. Quando o Senhor quer te curar, ele proporciona um ambiente parecido com o ambiente do dia. Essa irmã que escreveu o testemunho para você poder ler aqui, sentiu os mesmos sintomas da época do trauma, porque ela está sendo hoje visitada pelo Senhor, pelo Abba Pai, e está sendo curada. E eu quero encerrar minha parte aqui nessa live, dizendo a você que tem esperança. Eu quero dizer a você, mãe, que não foi tão calma, que não foi tão paciente, que não foi tão olhos nos olhos, que talvez falhou no afeto. Irmãs, as crianças precisam de no mínimo 8 abraços por dia. Eu quero encerrar essa live, a Priscila vai fazer a conclusão, mas eu quero ler aqui no livro de Ruth, até porque nós temos interesse nas próximas segundas-feiras em citar algumas mulheres, algumas personagens bíblicas. No livro de Ruth, no capítulo 1, no versículo 16, quando Noemi falou assim, não, vocês podem ir embora, agora somos 3 viúvas, pode voltar, aqui está bem escrito assim, pode voltar para a casa das suas mães, para casa, para sua casa, para a casa da sua mãe. E aí Orfa chorou, tremendamente abraçou Noemi e foi embora. Mas Ruth disse, não me enches para que te deixes, porque o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Eu quero dizer a você, a melhor filha do mundo é aquela filha que não é a filha, minhas irmãs, de uma mulher rica, milionária, a mais linda, que fez mais plásticas, é que está perfeita, não. Mas a melhor filha do mundo, a mais feliz, é a filha que sabe que a sua mãe é uma mulher de Deus. Ruth se apegou a Noemi, minhas irmãs, porque ela percebeu algo mais nas entrelinhas daquele relacionamento. A Bíblia não nos esclarece em detalhes quanto tempo ela conviveu com Noemi como nora, quanto tempo ela foi casada com o filho de Noemi. Apenas diz que ela não deixou Noemi, ela diz, eu não vou te deixar. E aí todo mundo conhece a história, um dos clássicos, não só bíblicos, mas um dos livros mais clássicos e mais bem escritos do planeta é o livro de Ruth. Apenas 4 capítulos. Então eu quero terminar a minha parte e convido você a estar conosco toda segunda-feira. Estamos aqui aprendendo a fazer essa live pelo Instagram, achamos que é bem oportuno, é do momento. E nesses últimos dias, o que mais vai nos fortalecer é a palavra. É não apenas ler, mas orar a palavra. Ter comunhão profunda nesse lugar chamado jardim com a palavra de Deus. Então, tem cura para você, mãe. Tem cura para você, filha. Na próxima live eu quero falar sobre o pedido de perdão. Não vou falar hoje. Priscila pode concluir com algum comentário, alguma coisa que Deus te falou. Eu só queria falar mais 2 coisas que eu anotei aqui. A primeira coisa é que eu não acredito que só o tempo vai curar a pessoa. Porque tem gente que fala assim, o cura. Eu não acredito nisso. Acredito que a pessoa só vai ser realmente curada se ela decidir ser curada e se ela se abrir para isso. E eu tenho testemunho disso muito, muito perto de mim. E eu não vou ler o texto, porque senão a live vai ficar muito grande, mas lá em João, capítulo 5, a primeira parábola, na verdade não é parábola, a história que tem é a cura junto ao tanque de Betesda, né? Aquele paralítico que estava ali no tanque. Ele estava ali há 38 anos, com a mesma situação. Aí Jesus sabia, né, que ele estava ali há 38 anos. Jesus chega e fala assim, ele pergunta bem assim, você quer ser curado?
Gente, eu assisti, a minha pastora aqui dos Estados Unidos me deu de um pastor e uma ministração para minha mãe foi arrebatada. Para assistir sobre cura. E, e, e aí eu assisti muito esse pastor, uma ministração sobre cura, porque na época eu estava precisando muito. Uhum. E esse pastor, ele pregou sobre isso. Ele pregou sobre essa história do tanque de Betesda. E Jesus chega. Gente, me entenda bem. Ali, quando Jesus chega e Jesus faz essa pergunta, não parece meio sem noção? Tipo, é lógico que ele quer ser curado. Isso. Mas, naquele momento, ele ia começar o processo de cura dele. Falando que estava nesse capítulo antes de você começar, ó. Tava lendo esse capítulo. Ó, Pode... então, Aham. Deus, Deus. O pessoal tá E rindo de assim, mim, negocinho que eu sumi da tela. Tô de volta. Vamos lá, Pri. e aí, ai, gente, eu não quero perder o raciocínio. Tá, Aí fala. tá, aí Jesus chegou lá e perguntou pra ele, né? É meio sem noção isso, tipo, Jesus, é lógico que eu quero ser curado. Só que naquele Sim. momento, ele ser curado significaria que ele ia ter que voltar a trabalhar, ele ia ter que, sei lá, ser responsável pela vida dele, independência financeira dele, talvez cuidar de outras pessoas. A vida dele ia mudar completamente. Ele já estava com uma mentalidade de pedinte, me entenda bem. Sentado lá, oh, me ajuda, eu sou paralítico, né? Eu não consigo fazer nada por mim, blá, blá, blá. Só que ele ser curado, ele ia ter que levantar, ele ia ter que se esforçar, ele ia ter que... A vida dele ia ser totalmente Ele, outra. ele até E... estava com uma certa auto... Oi? Ele, ele estava até com um pouquinho de autocomiseração, porque ele quis explicar para Jesus. Ah, porque agora que o anjo vem, porque não sei o quê. É, Autopiedade. eu ia comentar isso. E ele tava naquela. Isso aí que você falou, aquela de autocomiseração. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Ah, mas isso... Jesus não dá bola para os comentários dele. Jesus não responde nada. Ele começa a justificar, justificar, justificar. Jesus não dá nenhuma bola. Jesus fala assim: ó, pega sua maca, vai, levanta. E aproveitar que a tia Valéria tá aqui online, há Isso. uns 2 anos atrás, Ri Pela da tela. Rodrigues, essa aqui, eu tava num processo assim, nossa, eu tava uma nhaca. A nhaca em pessoa era Joe, você tá entendendo? Toda triste, mimada, ai, sei lá, um monte de coisa, depressão, blá, 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 blá. E a Valéria é a minha pastora. Hã? Você lembra a primeira vez que alguém falou que você era animada? Foi quando você foi no King's Kids, você tinha 8 aninhos, você era mascote da turma. Gente, a Pri foi no King's Kids. Não, semana que vem nós vamos falar disso. Eu sempre joguei meus filhos no fogo. Ela tinha oito Mas aninhos, não assim, fugir do foco, mas foi não dando... fugir do foco. Vamos lá. Aí a tia Valéria, ela fez comigo igual Jesus fez com esse cara aqui, sabe? Eu ficava, ai tia, mas isso, isso, isso. Não, Priscila, vai, levanta a cabeça, não sei o que, não sei o que, e vai, sabe? E... Então, é um processo de cura. Então, para você que é mãe, que às vezes você tem sei lá, você é essa mãe que não consegue ter um relacionamento bom com a sua filha, você é essa mãe que você sofreu um trauma e você está passando o trauma para frente, Isso. existe um processo de cura que você pode entrar hoje e Amém. mudar isso, Em nome de entendeu? Jesus. E parar com essa repetição. Só porque você foi machucada não significa que você vai passar essa maldição para frente, entendeu? Pode parar aqui, pode parar em você. Hoje, em nome de Jesus. Então, eu queria deixar essa história com vocês. João 5, né? O mesmo processo de cura desse cara paralítico pode acontecer na sua vida também. Amém? Dói, tá? Ser curado dói. Ser curado disciplina, porque as pessoas não vão ficar lá, me entenda bem, lambendo as suas feridas para sempre. Você vai ter que mudar a sua maneira de pensar e falar assim: eu consigo ser diferente, eu consigo perdoar, eu consigo tratar minha filha diferente, melhor, eu consigo tratar a minha mãe melhor, entendeu? Foi injusto o que aconteceu comigo? Foi, mas calma aí. Pela
fé, Deus vai me ajudar e eu vou perdoar e eu vou seguir com a minha vida pra frente. Galera, nós precisamos mover pra frente, você tá entendendo? O passado, eu vou falar igual a tia Valéria me fala, porque ela é minha pastora, linda no meu coração. Ela fala, Priscila, passado tem que ficar no lugar dele, é lá atrás. A gente Amém. olha pra, entendeu? Isso. Só pra e Amém. cresce, só porque você Ó, estão falando aqui, criticar as outras pessoas. tem um casal falando que queremos a Priscila ministrando Não Me Deixe Curar, porque é a mesma unção da mãe. Gente, a primeira live da minha vida, eu tava tão nervosa, meu coração batendo tão rápido. Mas assim, Parecendo da... pra terminar, de agora é de verdade, pra terminar, ontem esse segundo testemunho que me passaram aí, essa pessoa me sugeriu assistir um vídeo sobre uma doutora que tá, acho que tá famosa no Brasil, né, mãe? Doutora Rosana não sei o quê. Qual que é o nome É, dela? neuro... Ela Aquela mexe, ela é médica, ela é super doutora crente, de Deus. neurologia e tal. A E eu Gabi, assisti, gente, aqui, ó só, a Gabi tá online também assistindo a gente. A Gabi é e eu minha filha do coração também, que eu adotei. Depois a gente fala dos outros. eu assisti um vídeo esse vídeo que me recomendaram ontem. Aí, mãe, presta atenção. Depois dessa live, eu vou te mandar o print. É a doutora Rosana Alves, essa aí. A Princesas Restauradas está escrevendo. Eu vou te mandar o E print. Eu tirei um print. E aí você posta no seu Instagram, eu posto no meu também, porque completa tudo que a gente falou aqui agora. Porque ela fala de epigenética. isso, ela Isso, aquilo que você passou, os traumas que você passou, se você não se não se submeter a um processo de cura, você pode passar aquilo para frente, até os seus bisnetos vão sofrer com aquilo. Então, é. gente, mãe, se você que é mãe, entendeu? Faz sabe, se empenha, coloca realmente o seu coração nisso para que essa maldição, esse trauma, né, pare aqui, não passe para os seus filhos e esses bisnetos. Exatamente. Exatamente. É isso aí. Pessoal, é isso aí. A nossa sugestão, a nossa proposta é falar de mãe e filha e começar a entrar na vida de personagens bíblicos, né? Mulheres que marcaram o seu tempo. A primeira personagem que nós queremos entrar é Ruth, mas na próxima segunda-feira, né? Eu gostaria de continuar esse assunto ainda. Eu anotei aqui do lado agora. Eu quero falar do perdão. Eu quero falar quando a mãe pede perdão para a filha e quando a filha pede perdão para a mãe. Então, uma coisa é perdão e em seguida a outra é reconciliação. E eu quero também comentar na próxima segunda, eu vou deixar só aqui os pontos sobre quando a mãe joga o filho no fogo, né? Deixa a filha crescer. E eu tenho algumas coisas que eu posso contar da Priscila e até dos outros também, enfim. Mas nós vamos focar aqui agora nessa mãe e filha. E eu quero só lembrar, quem está aqui, tem uma amiga da Priscila aqui que está falando que não entende português, mas acha que está parecendo muito jovem, Ela né? que é minha, ela que é minha fotógrafa. Isso, então está aqui a Gabriela. A Gabriela Gente, mas foi lindo. Acho que a live foi melhor do que eu foi esperava, porque eu bem, tava muito foi nervosa. muito bênção, viu? Foi a A primeira Deise, live. só um minutinho antes da gente encerrar, a Deise está aqui do lado. Faz pose, pede o pessoal tirar print e marcar vocês duas. Ah, tá. Vamos fazer pose. Tiram print. E eles tiram. A Deise está aqui do lado. Tem que a Deise, o pessoal te ver. A Deise é uma discípula também, que está me ajudando nessa parte. Tá Olá, aqui, gente. tá joia. Né? Ela anotou ali os comentários das pessoas e tudo. Orientando assim, vocês vão tirar um print de mim e da Priscila Isso. e vão postar Postar no Stories do Instagram e marcar o Instagram das duas. postar no seu story. Gente, eu vou pedir, mas eu também. Eu comecei essa semana e O Cecília Crush, Juliana Tia Ju. Vamos fazer uma pose aí para vocês fazerem um print. Cabelinho arrumadinho, vamos lá, um, dois. Então, quem for tirar o print, tira o print no 3, hein? Então, vamos lá. Tirando o print. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tiraram o print? Eu posso tirar também? Eu não preciso. Uai, podemos. Vai lá, mãe. A gente Vou colocar no Cecília Crush. Vai aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui, ó. Peraí.
Eu tirei, eu Vai. tirei. Você tirou? Tirou, depois manda. Então tá bom, você me manda, eu vou marcar vocês, você vai me marcar e vocês vão marcar a gente lá. Queridas amigas, princesas restauradas, Valéria Deixa tá eu aqui. falar as pessoas e os locais. Ah tá, a Deise quer falar aqui um pouquinho das pessoas, dos locais. Comentários, eu não sei fazer isso, Pessoal de gente. Corá, São Luís, oi. Tem gente da Inglaterra. A Juliana da Inglaterra. Aguardar. O pessoal já acenando. Aê, tá aparecendo. Oi, estamos aqui, vamos fazer. Você tá linda. O café. Isso, nem fica online. Então vamos lá. Então vamos lá. Oi, mãe. Oi, Pri. Oi, pessoal. Estamos aqui agora à tarde. Eu e Priscila decidimos fazer uma live por semana. E eu sugeri esse assunto porque nós temos muito que compartilhar sobre o nosso relacionamento. Achamos muito oportuno nesse momento de quarentena, uma vez que muitas mães com as filhas, as mães não têm paciência com as filhas, né? Muitas mães, elas vão levando a vida, literalmente, vão levando o dia a dia, vão correndo, faz comida, cuida, ou mesmo se ela tem uma situação financeira um pouco melhor e pode pagar alguém para cuidar da casa, ela foca muito na sua beleza física também, né? Hoje em dia tá assim, tá um exagero de tem que ser a mais linda, a mais maravilhosa e a mais intelectual e a mais estudada. Irmãs, eu quero começar essa live dizendo que eu não sou contra a mulher estudar e nem cuidar. Tá? Eu fiz faculdade, eu trabalhei, mas eu sou contra a mãe não relacionar com a sua filha ou com seu filho. Eu sou contra a mãe terceirizar a educação do filho ou da filha. Eu sou muito a favor do afeto, do abraço, olho no olho, né? Quando a gente era criança, daqui a pouco a Priscila pode contar alguma coisa, quando os meninos eram pequenos, nós proporcionávamos momentos onde nós pintávamos a parede da casa. Lógico, uma única parede. Então eu escolhia aquele canto ali, podia pintar. E a gente pintava a cara um do outro, né? E a gente dava liberdade para eles brincarem de terra. Eu me lembro uma vez que os nossos filhos, dentro de uma plantação de mandioca, fizeram uma trilha para passar com a bicicleta. Colocaram uma lanterna na frente da bicicleta, molharam todo o caminho, ou seja, o resultado era lama, lama e lama. Mas a nossa casa permitia, de propósito, momentos agradáveis. Então, eu queria que a Priscila comentasse um pouquinho, né? Aqui é Juliana, tia Ju. E quem é você, Priscila? Fala aí pro pessoal qual que é o seu Instagram, qual que é a intenção sua hoje nessa live e nesse tempo da sua vida. Olá, pessoal. Meu nome é Priscila, para quem não me conhece, né? Eu sou a filha da tia Ju. E a minha mãe, na verdade, sugeriu a gente fazer uma live com esse assunto, né? Relacionamento de mãe e filha. No início, eu confesso que eu falei, mãe, não é necessário, tipo, relacionamento de mãe e filha é tudo de bom, né? Não precisa ficar falando sobre isso. Mas ela disse que algumas mães, né, algumas filhas sofrem nesse assunto, né? Que elas não têm um relacionamento tão bom. E aí eu decidi pensar, eu falei, então tá, mas eu vou pensar a respeito. E eu até selecionei aqui 2 testemunhos que mais um pouquinho na frente eu quero contar para vocês de 2 pessoas, 2 mulheres que tiveram mães que não foram boas mães, né? Hoje essas 2 mulheres estão curadas, tanto que elas, né, aceitaram compartilhar o testemunho aqui. Então eu acredito que possa abençoar a vida de alguma mãe, né, e de alguma filha aí. E esse é o meu novo Instagram, eu abri essa semana, na verdade, com o único objetivo de incentivar as pessoas a lerem mais a palavra, porque eu acredito muito em... Me entenda bem, gente, menos religião e mais Bíblia, entendeu? Menos religião e mais relacionamento com Deus mesmo. Então,
Mas o foco dessa conversa aqui hoje, na verdade, Mais nem é prática. isso. Mas o foco dessa conversa aqui hoje nem é assim, o meu Instagram participar com a minha mãe, com o que ela está sugerindo hoje, né? Então é isso. O meu relacionamento com a minha mãe sempre foi muito bom, né, mãe? Nós sempre fomos amigas e Sempre. Desde o momento que eu é, como que é. E eu acredito que o nosso relacionamento sempre foi bom também, porque a minha mãe é uma pessoa boa demais. O que vocês veem no Instagram é o que ela é, né? Quem conhece ela, ela é a mesma pessoa na internet do que ela é em casa. Ama todo mundo, perdoa todo mundo, abraça todo mundo, é boa com todo mundo. Essa é minha mãe, então não tem nem como não ter um relacionamento bom com ela. Mas o que eu acredito que o que me fez ser assim próxima da minha mãe e amiga também foram os ratos que a gente passou na minha infância, né, mãe? Há vários anos atrás. Eu acredito que os ratos, situações difíceis que a gente passou quando nós éramos menores, crianças, acabou aproximando a gente, né, mãe? E, isso. e aí, desde lá, minha Os que mãe, nós desde passamos criança, minha juntas, mãe foi né? assim, a minha. Eu, você e o Géser. Isso. Eu acho Eu tô com a que impressão a de que a internet da Pri está travando. A sua internet está travando um pouquinho, né? Está mais lenta do que a nossa aqui. Não sei se é a distância ou o que que é. Só que eu começou esse Instagram Bible Crush, né? Ela mora nos Estados Unidos, em São Francisco. Bíblia, né? É Bíblia, né? Você colocou Bíblia mesmo, Yes, né? Bíblia Bíblia, Crush. isso. É. A intenção é despertar jovens a lerem a Bíblia, a buscarem na palavra, como ela mesma diz, menos religião e mais Bíblia, mais prática. Né? Vamos falar menos ou agir? Então, vamos jogar menos conversa fora, vamos ler. A Priscila ama ler, toda vida, ela lê muito. Então, ela terminou de ler a Bíblia em português. Agora, até nós estamos com a journaling. Mostra isso a Bíblia, Pri. Aquela Bíblia inglesa. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia que você pode colorir, né? Ela é toda com espaço para colorir e tal. É da versão Living Bible, né? Então, a Priscila já está montada na leitura e tudo. E fica a dica de muita coisa que ela tem compartilhado. Nós estamos com a mesma Bíblia. Essa é em inglês, não saiu a versão em português ainda. Mas eu sei que centenas de vocês falam inglês, então dá para vocês pedirem pela internet. Mas eu postei no meu Instagram, tem até um highlight que eu fiz, que eu encontrei algumas 4 modelos de Bíblia aí no Brasil, que é desse mesmo estilo. Então, para quem quiser. Inclusive uma, eu tô louca, eu quero. Então pronto. Então coloca lá a dica, né? Se você fala inglês, você pode pedir também pela internet ou não. Pri, eu acho que dentro do tema que a gente sugeriu, você podia agora. Eu falei que nessa quarentena, muitas mães acho que não souberam aproveitar ou não estão aproveitando para curtir suas filhas. Você poderia ler testemunho de uma das irmãs que deu liberdade para você ler. Nós não vamos falar quem é, nós vamos poupar os nomes, né? Uhum. Você pode ter um testemunho e a gente fazer alguns comentários sobre quais as dificuldades que as filhas têm muitas vezes com as mães dentro do lar. Ok. O primeiro testemunho que eu tenho é uma pessoa muito a minha amiguinha. Ela falou que ia assistir, então tô mandando um abraço para ela, ela sabe quem ela é. Ela escreveu assim, eu tô aqui do meu lado. Meu relacionamento com a minha mãe sempre foi algo complexo para mim. Deixa eu só falar aqui. Eu quero contar o testemunho, né, delas para abençoar a vida de alguém aí, tá? Então. Com certeza vai. Ela fala assim: era difícil para uma adolescente entender a dureza e os constantes nãos que eu sempre escutava.
A casa sempre, a casa devia estar sempre impecável, as coisas erradas eram sempre duramente criticadas e elogios era algo que ela não conhecia. Por muitas vezes eu me peguei desejando uma realidade diferente, uma postura diferente e até uma mãe diferente. Nessa época, ter a sua mãe me ajudou muito. Então, tipo, a minha mãe foi como uma mãe para essa pessoa. Era muito difícil entender a minha. O meu maior sonho na época era me mudar, ter minha casa própria, minhas próprias coisas e decidir tudo por mim mesma. E foi nisso que eu passei a focar desde então. Me empenhei muito em estudar, trabalhar e conseguir as coisas por meu próprio esforço. Isso parecia deixar minha mãe ainda mais irritada, porque ela mandar nas filhas e ter o controle de tudo era extremamente importante, bem como nos manter sob suas asas pela eternidade, se fosse possível. Aí, para resumir, ela acabou saindo da cidade, fazendo faculdade fora e nunca mais voltou. Hoje, essa amiga se casou, né? E ela escreveu aqui: quando eu me casei, as coisas melhoraram bastante. Parece que eu tinha tirado dela a obrigação de decidir por mim e de se preocupar sempre. Acho que ela passou a acreditar que o marido podia cuidar disso agora e ela podia relaxar. Mas o relacionamento melhorou, mas ainda não é assim, perfeito, entendeu? Então, esse tipo de mãe, com certeza, eu sei, por experiência própria, que às vezes até alguns pais são assim, né? Mas hoje nós estamos dando ênfase para o lado das mães. Quando exige demais e não tem aquele carinho, aquele elogio, tipo, minha filha, você fez, né? Que bom, você fez direitinho, gostei e tal. Elogio, carinho, não tem. Isso acaba afastando muitas vezes os filhos, né? Então, é algo que eu acho que é comum. Uma das coisas que pode ser o caso dessa mãe, eu preciso colocar isso aqui nessa live e nós vamos continuar esse assunto nas outras segundas-feiras. Nós estamos propondo, queridas, toda segunda-feira. Aceitamos sua sugestão quanto ao horário. Pensamos que à noite seria melhor. Mas, enfim, uma das questões da vida, não é só dessa mãe que a Priscila citou agora, ela vai citar 2 casos hoje. Uma das questões dessa pessoa é repetir o lado ruim de uma história. Todos nós temos uma história. Todos nós tivemos pai e mãe e um lado bom ou não. Todos nós tivemos um lado bom e ruim da nossa história, da nossa criação. Uma das coisas que nos cura na vida profundamente, a Bíblia nos traz a receita em Lamentações. Quando a Bíblia diz assim, quero trazer à memória aquilo que dá esperança. Pode ser que esta mãe, dessa pessoa que a Priscila está dizendo, foi uma pessoa que a mãe dela também exigiu demais dela. Irmãos, nós não estamos aqui agora para colocar a culpa em ninguém. Essa live, esse assunto que eu sugeri, não é para colocar a culpa foi de fulano, não. Não é uma questão de colocar a culpa em alguém. O objetivo é nós tentarmos ajudar hoje as mães a se despertarem para os filhos. Nós estamos falando filhas, porque nesse primeiro momento vamos falar da figura da filha. Mas talvez essa mãe super exigente, hiper exigente, que o filho não podia brincar na terra, que o filho não podia se sujar, que a filha não podia errar, que a casa não podia sujar. Talvez foi exigida a mesma coisa dela e sem perceber no seu subconsciente ela está repetindo a história. Alguém devia ter falado, querida, agacha, fica de joelho. Sabe aquela coisa quando você fica da altura da criança, olha no olho e fala, eu te amo. Nós sabemos que você sempre, primeira... a senhora sempre falou isso, a altura da criança e tal. Eu aprendi isso com o Espírito Santo. Eu não aprendi isso na enfermagem. Eu fiz enfermagem, passei pela Católica de Goiás, mas o Espírito Santo, na sala de criança, quando eu era adolescente, comecei a cuidar de crianças na igreja. Eu nunca esqueço quando um dia ele falou comigo assim, agacha para você falar com eles. Várias vezes eu abaixei para olhar no olhinho deles e falar, por que você respondeu o seu coleguinha?
Você é importante. E quando alguns meninos brigavam, o Espírito Santo falava, aqueles dois que brigaram, dispensa todos, mas aqueles dois ficam para reconciliar no final da aula. O Espírito Santo foi me dando dicas práticas e depois de muitos anos em treinamento para líderes, eles me perguntavam se eu era pedagogo. Eu dizia, não, eu fiz enfermagem, né? Posso dar aulas, tal, fiz licenciatura, mas não sou pedagoga, né? Então, talvez essa mãe que super exigiu, foi super exigido dela. O perfeccionismo, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui para você. O Senhor fala na Bíblia do caminho da perfeição, mas eu acredito que Ele nos ama profundamente com todas as nossas falhas. O que nós temos que fazer como mães é pegar as nossas falhas, chegarmos diante dele e passarmos a ser a pessoa normal que nós somos e permitir aos nossos filhos a mesma coisa. Eu acho que o ambiente do lar é gerado pela mulher, Priscila. Eu acredito que a alma da casa é a alma da mulher. E eu acredito que cabe a nós gerarmos um ambiente de amor e de música. Eu sempre falo, cantem em casa, mulheres. Canta enquanto você faz a comida, canta enquanto você faz o bolo. Esteja cantando. Eu acho que o ambiente de alegria é a mulher que proporciona dentro da casa. Não, eu concordo. Tem aqui Eu uma irmã falando, Vilma Maria, graça e paz. Tem uma falando, hello everyone, eu acho que é a Renata, uma amiga minha lá dos Estados Unidos também, que mora no outro estado. Né? A Deise está ali do lado me ajudando a ver os recados das pessoas, se alguém fizer alguma pergunta. Depois a gente tem que perguntar para eles, tipo, de onde que eles são, né? Qual cidade e tal. Isso. Seria. Vamos dar uma olhada aqui. O nome e a cidade. Pode colocar a cidade, ó. Reginaldo e Cláudia, eu creio isso a repetição de erros, como também obter cuidados para não repetir com nossos filhos. Exatamente. A Fernanda, lá dos Estados Unidos, linda, tá aí assistindo a nossa live também. Glória a Deus. Eu acredito que mãe é a mulher é a alma da casa. Eu acredito que não vale a pena. Mas a minha mãe fez assim. Mãe, já viu aquela Antigamente o pessoal falava assim, Síndrome de Gabriela, né? Há muitos anos, não é do tempo da Priscila. Gabriela é uma novela que passou no Brasil, né? Onde eu sou assim, vou morrer assim, minha família é assim. Não, nós não somos assim. Nós temos que nos lembrar que nós somos pessoas que são formadas pelo poder de Deus. Como a Priscila falou no começo, a gente tem que parar de religiosidade, ler mais a Bíblia e praticar. Parar de blá, blá, blá e atitude. Então, que dica que eu dou para essa filha que cresceu com a mãe muito rígida? Acho que a palavra principal de um relacionamento de mãe e filha para começar um novo tempo é pedir perdão e perdoar. O que você acha, Priscila? Não, eu concordo. Eu tinha colocado aqui os 2 testemunhos, aí algumas dessas sugestões eu tinha colocado aqui embaixo. Eu posso ler o segundo testemunho? Pode ler, nós vamos fazer nos comentários. Tá. O segundo testemunho, nossa amiguinha linda do coração. A gente já é brother ou sister, né, amiga? Ela falou assim, muito interessante. Mãe, você tem que ouvir. Eu tô ouvindo, eu só tô assinando para as pessoas. Eu queria dizer assim, que ver que lá para nós. Enquanto eu tô falando, a Deus tá ali anotando e eu tô aprendendo como é que funciona. Vamos lá. Lê o segundo testemunho, Priscila. Você conhece ela. Sou a caçula e única filha, mulher, de uma família de 4 filhos. Durante toda a minha vida... A única mulher, ok. A única menina. Durante toda a minha vida assisti um lindo casamento de meus pais. E minha história com a minha mãe inicia dentro desse contexto, onde, de certa forma, ela talvez tenha sentido a sensação do meu pai sendo dividido entre as duas. Afinal, eu era a princesinha do papai. Então... Hoje um certo tipo de ciúme, né? A mãe tinha ciúme da filha com o pai.
entre aspas, vai entender, né? Ahn, deixa eu ver aqui. Hoje entendo que ela não teve facilidade de compartilhar este amor, né, do pai com as duas. A partir dessa realidade, iniciava uma competição que não fazia muita lógica. Eu também concordo. Tipo, não tem lógica uma mãe ter ciúme da filha com o pai, né? É importante pontuar que talvez meu pai não tenha tido a sensibilidade ideal para perceber a situação. Dentro desse cenário, fui tentando conseguir a aprovação e admiração de minha mãe, de maneira inconsciente, sempre tentando me sobressair em tudo. Hoje entendo que passei toda a minha vida em uma busca obstinada que minha mãe se sentisse orgulhosa de mim. Hoje percebo que passei minha vida lutando contra a rejeição. Não me lembro de já ter escutado da minha mãe a frase "eu te amo". Mas Meu hoje Deus. que ela me ama sim. Ela só travou uma batalha pessoal e me colocou em uma posição de rival. O que aconteceu na vida dela? Aos 18 anos, o pai dela faleceu e aos 19 ela se casou. Na verdade, não buscava um esposo, buscava uma família e encontrei. Experimentei amor real de mãe através de minha sogra. Foi ela que me instruiu sobre intimidade no casamento, foi ela que me levou ao médico. Foram lindos anos de amor vivido com ela. O problema é que paguei um preço durante 16 anos de um casamento infeliz para não perdê-la como mãe. Meu Deus. Maior Aí, dor. Sim, pode essa concluir. pessoa acabou se divorciando, né, daquele casamento. Lembro que quando me separei, assisti da parte de minha mãe uma certa satisfação. Afinal, ali representava o meu fracasso em um casamento e a vitória dela em ter tido um casamento extremamente feliz. Durante um Meu- tempo, assisti o incômodo em me ver tão realizada no meu atual matrimônio. Mas quando chegou o meu filho, as coisas começaram a mudar, porque ela foi arrebatada de amor pelo neto. É, E essa pessoa acabou compartilhando comigo que ela teve 3 momentos de cura, né, em relação a essa história dela. 2 momentos foram antes, já tem uns tempos, né? E o terceiro momento foi enquanto ela estava escrevendo esse testemunho. Porque eu Olha, comentei com ela um dia, comentei com ela no sábado agora, e perguntei, falei assim, né, você tá disposta? Como que tá seu coração? Posso contar a sua história? Ela me disse que sim. Quando ela foi sentar para escrever, a senhora conhece, né, sabe de quem eu tô falando? Ela me disse que sim. quando ela foi escrever, ela teve reações de vômito e ela Meu, chegou a urinar porque ela meu, disse aqui, ó, porque ela tinha essa mesma reação na infância quando ela se sentia rejeitada. meu. Então, É desse jeito. aconteceu com ela domingo agora. Então, durante o processo de cura. Então, eu li as duas histórias, eu fiquei pensando no que eu compartilharia, né? Eu acredito que o que você, mãe, comentou, quando uma mãe ela é desse jeito, na verdade, assim, o que eu falei antes, a minha mente eu não consigo entender como que uma mãe se comportaria desse jeito. Por que que a mãe teria sentimento de ciúme ou competição da filha, sabe? Não sei, assim, não dá para entender, mas eu acho que talvez seja pelo que essa mãe, igual a senhora falou, passou antes na vida dela, né? Isso. Talvez é muito difícil para uma pessoa dar o que ela nunca recebeu. É muito E difícil. Uma pessoa dar um esse amor é que um ela. ponto. Isso. Isso. Isso acontece com pais, né? A figura paterna. Mas Uhum. hoje, né? O foco não é pai, é mãe. Mas acontece com os dois, gente. Pai e mãe. É muito difícil você dar uma coisa que você não sabe receber. Mas é possível, porque existe cura para isso, né? A cura, às E, vezes, talvez pode começar numa terapia, mas sempre vai terminar em Deus, né? e Então, precisar terapia é uma porta que vai te ajudar a descobrir onde foi o trauma. Deixa eu só fazer um isso. comentário com o testemunho dessa irmã. A Aham, rejeição
é a maior dor que qualquer um de nós pode sofrer. E não tem Eu como acredito termos mais se for de pai. de pai e mãe é muito pior. E hoje em dia, infelizmente, dentro do ambiente chamado lar, é onde mais acontece rejeição, abusos sexuais, traumas, traições. Então, e é onde mais dói, porque são quando vem das pessoas que você mais ama. Então, essa mãe competia com essa filha por um trauma dela pessoal que ela não soube resolver com o Senhor. Então, qual é o maior caminho para a cura, irmãs? Eu não quero aqui dar uma receita de bolo, porque quando se trata de pessoas, não é bolo. 1 mais 1 é 2, coloca farinha, ovo, mistura. Não, não é assim. Mas aquilo que a Priscila falou no começo, que eu acho que é o que Deus tocou no coração dela, né, para criar esse Bíblia Crush. Eu acho que o caminho hoje, nesses últimos dias, engraçado que o caminho que eu tô levando com as minhas discípulas em casa, uma reunião por semana, é orar a palavra. Eu tenho estimulado e ensinado, através de um livro do irmão Whitney Lee, através da pastora Valnice Milhomens, do livro dela Orando a Palavra, através de outros estudos, eu tenho estimulado as discípulas não só a lerem a Bíblia, mas orarem. Há a necessidade urgente hoje de nós identificarmos assim, onde está o meu jardim, onde é o meu jardim. Eu preciso, esse lugar tem que ser real, irmãs. Esse momento onde eu pego a palavra e todas as minhas mazelas, meus traumas, minhas decepções, e eu preciso falar com o Senhor. Essa irmã que deu um testemunho para a Priscila, ela teve esse impulso, né, esse ímpeto de vomitar e fazer xixi na roupa. Por quê? Porque era a atitude que ela tinha. Porque quando o Senhor quer te curar, deixa eu te dar a notícia. Quando o Senhor quer te curar, tá aqui o custódio, né, a Ana, na verdade, lá de Borá, falando oi, pastora Ju. Tá aqui os bolos da Kel Martins. Oi, Kel de Braslândia. Oi, Moab, da Moab lá da Alemanha, falando um oizinho, né? Tem muitas pessoas aqui, se eu for falar, né? Tem a Marcela do Jefferson tá lá no Instagram, tem a Taniana, tem muita. A Sara Camila, minha amiguinha. A Sara Camila, minha fofa que eu casei há pouco tempo. A pastora Meire do Café da Linha, né? Então eu vou acenando aqui, mãozinha, eu tô aprendendo a usar essa aqui. Mas então, eu quero falar o seguinte, que eu aprendi sobre cura. Quando Deus quer curar. Hã? Ah, tá. Para a cura. Primeira coisa, o lugar chamado jardim. O lugar chamado jardim. Eu chamo de jardim. Por quê? Porque ali é sossego, são os passos verdejantes, é uma água tranquila, a Bíblia aberta. A Bíblia é um espelho, minhas irmãs. E quando eu vou abrir a Bíblia para ler, geralmente eu não vou gostar do que eu vou encontrar, porque eu vou me ver na palavra, o Senhor vai revelar quem eu realmente sou. E ali eu choro, abro o meu coração. Essa mãe não precisava ter tido da filha, não precisava ter gerado esse espírito de competição. Hoje essa filha tem sido curada. Mas olha, quantos anos precisou para essa filha encontrar o jardim. Hoje, com certeza, ela é que tem remédio para sua mãe. Esse lugar é um lugar real. Quando eu falo do jardim, eu falo que a principal palavra que eu puder ministrar na vida vai ser sobre o jardim. Porque é um lugar secreto, onde o Senhor toca, onde ninguém pode tocar. Outro detalhe que eu quero colocar. Pedro negou Jesus. Logo depois que ele negou Jesus, alguns capítulos diante, em João capítulo 21, você percebe que Jesus veio lá da praia, assou pão, assou peixe e perguntou para eles: filhos, pegaram alguma coisa? Eles responderam: não. A Bíblia diz que aquele a quem Jesus amava disse: é ele, é o mestre.
E a Bíblia diz que Pedro se cingiu porque ele estava nu. E esse nu, se você for estudar, não é completamente nu. Ele estava com um certo calção, né? Só tinha tirado aquela túnica toda. E ele se enrolou e se jogou na água. E foi o primeiro a encontrar com Jesus. Então agora eu quero te passar uma revelação que eu entendi. Se Pedro, que acabou de negar Jesus, foi o primeiro, afoitamente, a se jogar na água para encontrar com ele, por quê? Se ele tinha acabado de negar Jesus, né? Porque Jesus, lá naquele lugar onde ele negou ele, só Lucas diz que ele olhou para Pedro. Porque ele havia avisado, quando o galo cantar 3 vezes, você vai me negar. E aconteceu. Só Lucas diz que Jesus olhou nos olhos dele. Ali o Senhor restaurou o caráter de Pedro. Ali Pedro deixou de ser mais... Condenação, né, mãe? Oi? Foi um olhar de condenação, porque senão Pedro teria Ele teria fugido. Exatamente. Só que agora, Jesus na beira da praia, e Jesus com pão e peixe assado, começa a perguntar, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? 3 vezes. Ali, Jesus restaurou o ministério de Pedro. Se Pedro foi o primeiro a chegar na beira da praia, eu quero te lembrar, ele não teve um olhar de condenação lá atrás. Tinha um fogo aceso, tinha fogueira. Quando ele negou Jesus, tinha uma fogueira. Se você olhar lá na hora que o galo cantou 3 vezes, fala que Pedro estava se aquecendo, estava esfregando as mãos. Quem já foi num lugar bem frio, é automático, você aquecer as mãos. E ele estava se aquecendo na fogueira. Agora quem fez a fogueira foi Jesus. Ou seja, preste atenção. Quando o Senhor quer te curar, ele proporciona um ambiente parecido com o ambiente do dia. Essa irmã que escreveu o testemunho para você poder ler aqui, sentiu os mesmos sintomas da época do trauma, porque ela está sendo hoje visitada pelo Senhor, pelo Abba Pai, e está sendo curada. E eu quero encerrar minha parte aqui nessa live, dizendo a você que tem esperança. Eu quero dizer a você, mãe, que não foi tão calma, que não foi tão paciente, que não foi tão olhos nos olhos, que talvez falhou no afeto. Irmãs, as crianças precisam de no mínimo 8 abraços por dia. Eu quero encerrar essa live, a Priscila vai fazer a conclusão, mas eu quero ler aqui no livro de Ruth, até porque nós temos interesse nas próximas segundas-feiras em citar algumas mulheres, algumas personagens bíblicas. No livro de Ruth, no capítulo 1, no versículo 16, quando Noemi falou assim, não, vocês podem ir embora, agora somos 3 viúvas, pode voltar, aqui está bem escrito assim, pode voltar para a casa das suas mães, para a sua casa, para a casa da sua mãe. E aí Orfa chorou, tremendamente abraçou Noemi e foi embora. Mas Ruth disse, não me enches para que te deixes, porque o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Eu quero dizer a você, a melhor filha do mundo é aquela filha que não é a filha, minhas irmãs, de uma mulher rica, milionária, a mais linda, que fez mais plásticas, a que está perfeita, não. Mas a melhor filha do mundo, a mais feliz, é a filha que sabe que a sua mãe é uma mulher de Deus. Ruth se apegou a Noemi, minhas irmãs, porque ela percebeu algo mais nas entrelinhas daquele relacionamento. A Bíblia não nos esclarece em detalhes quanto tempo ela conviveu com Noemi como nora, quanto tempo ela foi casada com o filho de Noemi. Apenas diz que ela não deixou Noemi, ela disse, eu não vou te deixar. E todo mundo conhece a história, um dos clássicos, não só bíblicos, mas um dos livros mais clássicos e mais bem escritos do planeta é o livro de Ruth. Apenas 4 capítulos. Então eu quero terminar a minha parte e convido você a estar conosco toda segunda-feira. Estamos aqui aprendendo a fazer essa live pelo Instagram, achamos que é bem oportuno, é do momento. E nesses últimos dias, o que mais vai nos fortalecer
é a palavra. É não apenas ler, mas orar a palavra. Ter A, comunhão profunda nesse lugar chamado jardim com a palavra a de Deus. Bíblia. Então, tem cura para você, mãe. Tem cura para você, filha. Na próxima live eu quero falar sobre o pedido de perdão. Não vou falar hoje. Priscila pode concluir com algum Tá. comentário, alguma coisa que Deus te falou. Eu só queria falar mais duas coisas que eu anotei aqui. A primeira coisa é que eu não acredito que só o tempo vai curar a pessoa. Porque tem gente que fala assim, o tempo cura. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a pessoa só vai ser realmente curada se ela decidir ser curada e se ela se abrir para isso. E eu Concordo. tenho testemunho disso muito, muito perto de mim. E eu não vou ler o texto, porque senão a live vai ficar muito grande. Mas lá em João, capítulo 5, a primeira parábola, na verdade não é parábola, a história que tem é a cura junto ao tanque de Betesda, né? Aquele paralítico que estava ali no tanque. Ele estava ali há 38 anos, com a mesma situação. Aí Jesus sabia, né, que ele estava ali há 38 anos. Jesus chega e fala assim, ele pergunta bem assim, você quer ser curado? Gente, eu assisti, a minha pastora aqui dos Estados Unidos me deu de um pastor e uma ministração para... Minha mãe foi arrebatada. Para assistir sobre cura. E aí eu assisti muito esse pastor, uma ministração sobre cura, porque na época eu estava precisando muito. E esse pastor, ele pregou sobre isso. Ele pregou sobre essa história do tanque de Betesda. E Jesus chega... Gente, me entenda bem. Ali, quando Jesus chega e Jesus faz essa pergunta, não parece meio sem noção? Tipo, é lógico que ele quer ser curado. Isso. Mas, naquele momento, ele ia começar o processo de cura dele. Falando que estava nesse capítulo antes de você começar, ó. Tava lendo esse capítulo. Ó! Pode... Então, Deus. O pessoal tá E rindo de mim. assim, Negocinho que eu sumi da tela. Tô de volta. Vamos lá, Pri. e aí... Ai, gente, eu não quero perder o raciocínio. Aí tá, aí Jesus chegou lá e perguntou pra ele, né? É meio sem noção isso, tipo, Jesus, é lógico que eu quero ser curado. Só que Sim. naquele momento, ele ser curado significaria que ele ia ter que voltar a trabalhar, ele ia ter que, sei lá, ser responsável pela vida dele, independência financeira dele, talvez cuidar de outras pessoas. A vida dele ia mudar completamente. Ele já estava com uma mentalidade de pedinte, me entenda bem. Sentado lá, me ajuda, eu sou paralítico, né? Eu não consigo fazer nada por mim, blá, blá, blá. Só que ele ser curado, ele ia ter que levantar, ele ia ter que se esforçar, ele ia ter que... A vida dele ia ser totalmente outra. Ele até estava com uma certa Oi? Ele estava até com um pouquinho de autocomiseração, porque ele quis explicar para Jesus. Porque agora que o anjo vem, porque não sei o quê. Autopiedade. Eu ia comentar isso. Ele estava naquela... Isso aí que você falou, aquela de autocomiseração. Mas eu não consigo fazer isso. Mas isso... Jesus não dá bola para os comentários dele. Jesus não responde nada. Ele começa a justificar. Jesus não dá nenhuma bola. Jesus fala assim, pega sua maca, vai, levanta. E aproveitar que a tia Valéria tá aqui online, há uns 2 anos atrás, Priscila Rodrigues, essa aqui, eu tava num processo assim, eu tava uma nhaca. A nhaca em pessoa era Joe, você tá entendendo? Toda triste, mimada, sei lá, um monte de coisa, depressão, blá, 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 blá. E a tia Valéria é a minha pastora. Você lembra a primeira vez que alguém falou que você era mimada? Foi quando você foi no King's Kids, tinha 8 aninhos, você era mascote da turma. Gente, a Pri foi no King's Kids. Não, semana que vem nós vamos falar disso. Eu sempre joguei meus filhos no fogo. Ela tinha 8 aninhos. Não fugir do foco, mas não fugir do foco. Vamos lá. Aí a tia Valéria, ela fez comigo igual Jesus fez
com esse cara aqui, sabe? Eu ficava, ai, tia, mas isso. Não, Priscila, vai, levanta a cabeça, não sei o que, e vai, sabe? Então, é um processo de cura. Então, para você que é mãe, que às vezes você tem sei lá, você é essa mãe que não consegue ter um relacionamento bom com a sua filha, você é essa mãe que você sofreu um trauma e você está passando o trauma para frente, existe um processo de cura que você pode entrar hoje e Amém. mudar isso, Nome de entendeu? Jesus. E parar com essa repetição. Só porque você foi machucada não significa que você vai passar essa maldição para frente, entendeu? Pode parar aqui, pode parar em você. Hoje, em nome de Jesus. Então, eu queria deixar essa história com vocês. João 5, né? O mesmo processo de cura desse cara paralítico pode acontecer na sua vida também. Amém? Dói, tá? Ser curado dói. Ser curado e disciplina, porque as pessoas não vão ficar lá, me entenda bem, lambendo as suas feridas para sempre. Você vai ter que mudar a sua maneira de pensar e falar assim: eu consigo ser diferente, eu consigo perdoar, eu consigo tratar a minha filha diferente, melhor, eu consigo tratar a minha mãe melhor, entendeu? Foi injusto o que aconteceu comigo? Foi, mas calma aí. Pela fé, Deus vai me ajudar e eu vou perdoar e eu vou seguir com a minha vida para frente. Galera, nós precisamos mover para frente, você tá entendendo? O passado, eu vou falar igual a tia Valéria me fala, porque ela é minha pastora, linda no meu coração. Ela fala: Priscila, passado tem que ficar no lugar dele, é lá atrás. Amém. A gente olha pra, entendeu? Isso. Só pra e cresce. Amém. Só porque você Estou falando aqui, as outras pessoas. tem um casal falando que queremos a Priscila ministrando Não Me Deixe Curar, porque é a mesma unção da mãe. Gente, a primeira live da minha vida, eu tava tão nervosa, meu coração batendo tão rápido. Mas ok, pra terminar, agora é de verdade, pra terminar, ontem esse segundo testemunho que me passaram aí, essa pessoa me sugeriu assistir um vídeo sobre uma doutora que acho que tá famosa no Brasil, né, mãe? Doutora Rosana não sei o quê. Qual que é o nome dela? Neuro... Ela é médica, ela é super crente. Deus. E tal. A Gabi, gente aqui, olha só, a Gabi tá online também assistindo a gente. A Gabi é minha filha do coração também, que eu adotei. Depois a gente fala dos outros. Eu assisti um vídeo esse vídeo que me recomendaram ontem. Aí, mãe, presta atenção. Depois dessa live, eu vou te mandar o print. É a doutora Rosana Alves, essa aí. A Princesas Restauradas está escrevendo. Eu vou te mandar um print. Eu tirei um print. E aí você posta no seu Instagram, eu posto no meu também, porque completa tudo que a gente falou aqui agora. Porque ela fala de epigenética. Isso, aquilo que você passou, os traumas que você passou, se você não se submeter a um processo de cura, você pode passar aquilo para frente, até os seus bisnetos vão sofrer com aquilo. Então, gente, mãe, se você que é mãe, entendeu? Faz sabe, se empenha, coloca realmente o seu coração nisso para que essa maldição, esse trauma, né, pare aqui, não passe para os seus filhos e esses bisnetos. Exatamente. É isso aí. Pessoal, é isso aí. A nossa sugestão, a nossa proposta é falar de mãe e filha e começar a entrar na vida de personagens bíblicos, né? Mulheres que marcaram o seu tempo. A primeira personagem que nós queremos entrar é Ruth, mas na próxima segunda-feira, né? Eu gostaria de continuar esse assunto ainda. Eu anotei aqui do lado agora. Eu quero falar do perdão. Eu quero falar quando a mãe pede perdão para a filha e quando a filha pede perdão para a mãe. Então, uma coisa é perdão e em seguida a outra é reconciliação. E eu quero também comentar na próxima segunda, eu vou deixar só aqui os pontos sobre quando a mãe joga o filho no fogo, né? Deixa a filha crescer. E eu tenho algumas coisas que eu posso contar da Priscila e
até dos outros também, enfim. Mas nós vamos focar aqui agora nessa mãe e filha. E eu quero só lembrar, quem está aqui, tem uma amiga da Priscila aqui que está falando que não entende português, mas acha que está parecendo muito jovem, Ela né? que é minha, ela que é minha fotógrafa. Isso, então tá aqui a Gabriela. A Gabriela Gente, mas foi lindo. Acho que a live foi melhor do que eu foi esperava, porque eu bem, tava muito foi nervosa. muito bênção, viu? Deixa eu Foi falar. a A primeira Deise, live. só um minutinho antes da gente encerrar, a Deise está aqui do lado. Faz pose, pede pro pessoal tirar print e marcar vocês duas. Ah, tá. Vamos fazer pose. Tira um print. E eles tiram. A Deise está aqui do lado. Tem que a Deise, o pessoal te ver. A Deise é uma discípula também, que está me ajudando nessa parte. Tá Olá, aqui, gente. tá joia. Né? Ela anotou ali os comentários das pessoas. Orientando assim, vocês vão tirar um print de mim e da Priscila Isso. e vão postar Postar no Stories do Instagram e marcar o Instagram nas duas. postar no seu story. Gente, eu vou pedir. Mas eu também. Eu comecei essa semana. O Quero... Cecília Crush e Juliana Tia Ju. Vamos fazer uma pose aí para vocês fazerem um print. Cabelinho arrumadinho. Vamos lá, 1, 2, 3. Então, quem for tirar o print, tira o print no 3, hein? Olha que Então, vamos lá. Tirando o print. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tiraram o print? Eu posso tirar também? Eu não preciso. Uai, podemos. Vai lá, mãe. A gente Vou tenta colocar no Cecília Crush. Vai aqui e aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui, ó. Peraí. Eu tirei. Você tirou? Tirou, depois manda. Então tá bom. Você me manda, eu vou marcar vocês. Você vai me marcar e vocês vão marcar a gente lá. Queridas amigas, princesas restauradas, Valéria tá aqui. Deixa eu falar, as pessoas e os locais. Ah, tá. A Deise quer falar aqui um pouguinho das pessoas dos Nossa, locais. aqui. Nos comentários, eu não sei fazer isso, São gente. Borá, São Luís, oi. Tem gente da Inglaterra, A Juliana da Inglaterra. Comentário. Braslândia, Trindade, Trindade, Brasília, Brasília, Café da Linha, Café da Linha Nordeste, Alemanha, Alemanha, a Moab, Uberlândia, Uberlândia, Maranhão Maranhão e Pará. e Pará. Um beijo! E Segunda-feira Estados Unidos, gente, eu tô aqui. volta. Eu quero sugestões de vocês se é melhor às 4 da tarde no Brasil ou 7 da noite no Brasil. Que a Priscila está 4 horas antes, aí ela se adapta lá. Fala com a gente aí no privado, tá bom? Bíblia, Crush e Juliana Tia Ju. Um beijo. Deus abençoe. Tchau, gente. Desliga aí, mãe. Como é que desliga?